Olá, queridos! Como é bom estarmos juntos para adorarmos ao Senhor. O Salmo 117 diz assim: Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia! Amados, adoremos o Senhor através das músicas, adoremos ao Senhor através da ministração da sua palavra, adoremos ao Senhor através da consagração de nossas vidas, adoremos ao Senhor através da coinonia, adoremos ao Senhor através da oração, porque a palavra do Senhor diz que a fidelidade do Senhor dura para sempre. Neste dia, nesta semana, durante este ano todo e para toda a eternidade, o seu amor leal por nós não tem fim. Vamos adorar o Senhor. Querido Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor leal. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade que dura para sempre. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada pessoa que está participando deste culto de adoração somente a Ti, Senhor. Recebe as nossas vidas, recebe a nossa adoração, perdoa os nossos pecados, enche o nosso coração de alegria por estarmos na Tua presença. Em nome de Jesus, que possamos ouvir a ministração da Tua palavra e sermos praticantes da mesma, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Pai do Senhor, vamos louvar um hino que tem por título Nosso Deus é Soberano. Eu queria que nessa noite você declarasse isto comigo, louvando a esse Deus Todo-Poderoso. Amém? Louve ao Senhor comigo neste momento. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus, fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: quando Ele se aproxima, os montes tremem e as colunas se derretem. A terra se agita na sua presença, e o mundo e todos os que nele vivem. Amém. Naum 1:5. Aleluia. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele
nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém.
Boa noite. Mais uma vez, é muito bom tê-los aqui conosco, permitindo que pudéssemos estar aí com vocês, essa sua intimidade, tirando um pouco desse seu tempo e como investimento para meditar na Palavra de Deus. Na verdade, na maioria de nossas falas aqui neste canal, nós temos investido em ferramentas, colocado essas ferramentas de análise literária dentro de um texto, inseridos num texto, para análise de um texto, determinado texto bíblico, em aplicação na nossa vida, provocando a sua meditação, para que você possa ter uma reflexão pessoal. Por isso que sempre temos alertado que você pudesse estar acompanhando também durante a semana os nossos vídeos, sim, revendo os nossos vídeos. Não temos interesse nos números de visualizações, mas temos interesse em espalhar o amor que entendemos de Deus através das Escrituras para você, assim como Ele tem feito com nossas vidas. Então, no âmbito da subjetividade, nós queremos retornar às meditações que não estão ancoradas com os nossos conceitos pessoais, apesar de cada indivíduo ter uma particularidade com o divino, mas um divino também tão grande, tão soberano, onisciente, onipresente e etc., que atua de uma forma única, una com todos nós. Por isso é sempre bom estarmos pensando da mesma forma, principalmente com relação à Palavra de Deus na Bíblia. E a partir disso, nós escolhemos um tema muito amplo, porém diminuímos o tamanho um pouquinho desse tema para poder dar tempo no nosso vídeo conversarmos sobre isso. E é com relação à soberba. Vamos ler rapidamente aqui, pegando as nossas Bíblias, em Provérbios capítulo 16, versículo 18 e 19. Provérbios capítulo 16, versículos 18 e 19. Como fica fácil de abrir nessa passagem, a maioria já conhece bem, vamos logo ler essa passagem. Se não, você tem a oportunidade de aprender onde fica essa passagem para procurar depois e acompanhar conosco. Mas o importante é não perder a linha de raciocínio e não perder a oportunidade de meditar sobre essa passagem junto conosco. Vamos lá? Seja para aceitar ou não, o importante é criticar. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. A soberba precede a ruína. O tema do nosso culto hoje gira em torno do julgamento da soberba. Aqui nessa passagem de Provérbios 16, capítulo 16, versículos 18 e 19. Pretendemos entender o contexto dessa palavra e assim terminar com um pouco sobre a soberba ao final desta exposição, fazendo com que você se sinta provocado em retomar a meditação sobre este tema. Medo, temor, terror e respeito, piedade e reverência estão bem presentes na humanidade. Tanto o medo como o terror, como o respeito, a piedade e a reverência. Aqui em Salomão, estas características da humanidade advêm do Senhor, que ilumina a mesma humanidade sobre o cume, o melhor, a essência, a glória e a altura. Quando eu digo cume e altura aqui é com relação à profundidade e o destaque do saber ou da sabedoria.
cada característica citada e o relacionamento entre elas são sempre convenientes quando o ser humano está apegado, afeiçoado, amigo, admirado, dentre outras profundas expressões emocionais da existência humana, para com as revelações de Deus, em específico, as que geram conhecimento, bons procedimentos, as que geram justiça, as que geram juízo, as que geram equidade. E o que é a palavra equidade? É julgamento justo. Logo no começo, nós falamos sobre medo, terror, respeito, piedade e reverência. Isso é com relação à nossa capacidade de defesa, à nossa capacidade de reverência, nossa capacidade em fazermos boas obras. Tudo com relação à sabedoria, que também gera prudência, habilidades aos instruídos e entendimento na cultura e ciência dos homens. Isso aqui foi baseado lá em Provérbios, capítulo 1, dos versículos 2 até o versículo 6. Em resumo, tudo que nós estamos falando aqui nada mais é do que com relação à palavra de sabedoria descrita no capítulo 1, versículo 7. Temor ao Senhor, o temor do Senhor é o princípio do saber. Aqui nós temos a palavra temor do Senhor, a palavra temor, dentro do contexto sendo do Senhor, não é o Senhor que deve temer, mas essa preposição do nos dá uma atenção que o temor que vem do Senhor é manifesto do Senhor à humanidade, é o princípio do saber, mas os tolos ignoram isto, rejeitam isto. Para Salomão, a sabedoria está amplamente acessível e bem compreensível, até por convencimento, clamor e repreensão, para toda a humanidade. Alcança a todos. E 3 grupos aqui são divididos por necessitarem de sabedoria. Apesar da iluminação, deste tipo de iluminação estar acessível a todos os homens, 3 grandes grupos dentro do pensamento de Salomão têm resistência com relação a isso. E o primeiro grupo é os nécios. Quem são os nécios dentro do texto? Nós olharmos a palavra utilizada em todo o contexto de Provérbios ou no pensamento de Salomão, significam todos aqueles que vivem com libertinagem. Nós podemos chamá-los de libertinos, ou todos aqueles que não têm um senso moral das coisas. O segundo grupo são os escarnecedores. Este também tem resistência quanto às manifestações da sabedoria. Quem são os escarnecedores dentro do pensamento de Salomão? São todos aqueles que vivem fundamentados na arrogância. Eles vivem na arrogância, também vivem pela arrogância. A arrogância dentro do texto tem o sentido de zombadores. Então, os escarnecedores têm muito a ver com aquelas pessoas que estão mais preocupadas em zombar a sabedoria do que dar ouvidos à sabedoria. E 3, o terceiro grupo resistente que nós temos aqui à sabedoria são os preconceituados, são aqueles que de forma preconceituosa é traduzida no texto como loucos. Esquece essa palavra loucos porque tem preconceito ali neste tipo de tradução. Porque se refere aos que odeiam o conhecimento. Colocados aqui em adjetivos, podem ser utilizados como tolos, como estúpidos. São aqueles que não são nem aqueles que não querem o conhecimento. Eles odeiam o conhecimento. Nós temos exemplos dessas pessoas hoje com mais clareza, são aqueles que criticam constantemente a ciência.
né? Aqueles que odeiam o pensamento da ciência. Esses aqui estão dentro dessa terceira característica para nós entendermos melhor quem são os tolos, quem são os estúpidos referidos por Salomão, principalmente no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 22. Por isso que é um preconceito a tradução ter colocado a palavra louco. Não se referem aos loucos, mas se referem a tolos, estúpidos, como aqueles que odeiam o conhecimento. Nos escritos de Salomão, a sabedoria é uma condição de ação da vida presente, que é como uma semente que cresce, tornando-se uma excelente árvore frutífera. Olha só o que é esta sabedoria. É uma condição de uma vida presente. O que é esta ação? O que é esta sabedoria? Para trocarmos em miúdos. É quando alguém começa a plantar aqui hoje aquilo que vai colher. Nós conhecemos muito bem essa expressão popular, né? Aquilo que nós vamos colher amanhã. Então, toda a nossa ação, dita ação sábia ou aplicação do conhecimento de forma prudente, de forma a aplicar o conhecimento, ela é algo que pode ser comparado a uma semente que é plantada hoje e que você espera o colhimento desses frutos amanhã. Então, é uma condição de uma vida presente que resultará isto no futuro. Por isso, uma árvore frutífera. Então, ela gera alimentação, gera sustento, uma preocupação com sustento, com mantimento, seja lá em qual área for da vida. Não ter sabedoria é também estar responsável por plantar outras sementes de árvores frutíferas que não sejam relacionadas à sabedoria. Só que por isso elas são inconvenientes, esses tipos de plantações. São indevidas para a vida. Elas podem ser estragadas, podem gerar frutos estragados, podem gerar coisas que vão gerar morte, doenças, mortes, frustrações e etc. na vida. Pode até fazer com todo o gás no início, né? Com todas as forças, com toda a animação, dizendo que vai dar certo. Mas o caminho vai ser mau. Lá vai resultar maldade. Então é muita felicidade aqui no início e muita tristeza no final. Isso é a sabedoria que é estritamente humana, se tenta plantar agora. Árvores frutíferas vão nascer, mas indevidas para a manutenção da vida, por isso geram morte. Capítulo 1 ainda, versículos do 28 ao 32. Por isso nós temos que parar e pensarmos aqui com relação a isso. A tolerância da sabedoria, ela está onde então? Está naquilo que a humanidade julga ser bom, por isso planta. Nós não estamos falando aqui da sabedoria agora, divina, sabedoria divina agora, a sabedoria estritamente humana. É aquilo que o ser humano entende. E a tolerância da sabedoria está ali. Está naquilo que a humanidade julga ser bom e planta. Todavia, não é o julgamento da humanidade daquilo que é bom e mal que trará bons frutos. Não depende do julgamento da humanidade. O conhecimento já está entre nós. Ele já está manifesto entre nós. Nós descobrimos. Por isso nós temos que tomar um cuidado com relação àquilo que falamos que inventamos. Talvez seja algo precipitado da nossa língua falar quando inventamos, se apenas associamos tudo aquilo já existente. E assim chamamos de criação. Usamos sim da criação no sentido da nossa criatividade. Mas não há uma invenção, algo feito do zero. Apenas associamos todas as coisas àquilo que já é existente. Então, descobrimos porque a nós já está manifesto, a nós já está revelado. Não é o julgamento da humanidade daquilo que é bom e mal que trará bons frutos, bons alimentos ao futuro da humanidade.
Daí porque a humanidade deve entender que a sabedoria sempre está no presente para gerar bons frutos no futuro. A ação da sabedoria é realizada agora. E lá no futuro é que a gente vai ver a nossa aplicação de hoje, se foi de fato sábia ou não diante das coisas da vida. Mas como é que a gente pode se preparar então para que possamos ter uma certeza de que nossas ações hoje são ações sábias? Daqui a pouco a gente vai entrar sobre isso, e não esquecendo do tema sobre o julgamento da soberba, que aqui ela já está sendo julgada, não por mim, não por você, mas pelo Senhor. Assim, os bons frutos não estão nos critérios, no julgamento da humanidade, mas na sabedoria, que muitas vezes é colocada dentro dos textos bíblicos como uma virtude, e outras vezes colocada como, e isso como parte principal, como algo pessoal, como contendo uma personalidade, ou seja, representando o próprio Deus e colocando o Senhor na questão de ser o Deus existente, que é o significado de Yahvé, Adonai, ou a palavra Senhor, que não se refere somente a senhorio, né, para serviçais, como se coloca de uma forma preconceituosa, separada. Então, os bons frutos não estão nos critérios do julgamento, mas na sabedoria na vida a ser entendida pelos critérios humanos. Os critérios humanos precisam estar investigando onde a sabedoria está presente. E por isso que os necios, os libertinos, escarnecedores, tolos e estúpidos podem mudar suas ideologias de vida, a fim de também usufruírem do fruto da sabedoria ou dos frutos da sabedoria. A mudança de ideologia dos libertinos, que são aqueles, relembrando o que eu comentei, que vivem sem qualquer senso moral, escarnecedores, estúpidos, que são tolos, para ter sustento no futuro, precisa ser diante dos planos traçados do mais íntimo de suas vidas, sendo reveladas a Deus. Então, a mudança de ideologia precisa vir aí pela consciência de que esses planos internos precisam ser conhecidos por suas finalidades reais, seus objetivos reais. Porque muitas vezes as intenções das ações possuem um segundo plano que é mais perigoso. Possui um pano de fundo que é mais perigoso. Daí as intenções do coração de fato precisam ser reconhecidas pelo agente. Investigue a si mesmo. Investigue os planos dos outros. As boas ações muitas vezes têm um pano de fundo que precisa ser revelado com urgência, sempre no presente. Porque muitas vezes, para descobrir amanhã, as consequências do ontem, pode ser tarde. Aqui, os planos traçados são planos que alcançam todos os setores da vida do indivíduo. Então, todo o seu fundamento, todos os setores da sua vida, os planos que você faz, precisam ser conhecidos. E a mudança de ideologia destes começa e mantém-se para Salomão na confiança ao Senhor. Este é o primeiro passo para a mudança de ideologia. Não é somente buscar entender quais são os objetivos reais, a finalidade real, o fim último dos seus planos, o pano de fundo, conhecer o segundo plano com relação aos planos, mas é tomar a atitude de confiar no Senhor, para que seus planos sejam de fato revelar todo o objetivo
e mudar todo o necessário. E a confiança no Senhor, aqui em Salomão, significa o quê? É uma expressão de temor ao Senhor. De temor ao Senhor. Lembra lá do começo? Terror, temor tem relacionamento com piedade, reverência, respeito. Então aqui a confiança é uma expressão de temor ao Senhor, que no contexto seria como separar. É um ato de pregar toda a descrição dos planos internos, como se você pudesse enrolá-los, né? A fim de entregar alguém com mais conhecimento, com mais prudência, com mais discernimento, capaz de entender tudo aquilo que você tem como plano, analisar, criticar e lhe orientar sobre tudo. Não é qualquer lugar em que ele deve ser enrolado, mas são locais em que você possa, de uma forma carinhosa, respeituosa e confidente, entregar esta intimidade. Hoje em dia poderíamos até falar sobre criptografia de senhas, poderíamos falar de cofres, ou naquele tempo enrolado em tapetes, ou num outro determinado tempo enrolado em papiros, escondidos em baús. Como exemplos para nós entendermos esse ato de confiar como uma enrolação, enrolar seus planos em algo a fim de entregar a alguém mais capaz de lidar com o significado destes planos. E bem detalhados, bem profundos. No caso aqui, confiar ao Senhor é exatamente entregar estes planos íntimos ao nosso Deus. Ao nosso Deus, que no texto é chamado de Senhor. Por que devemos observar no texto a utilização desse Senhor? Porque os planos não estão sendo entregues à nossa própria imaginação. Você entregando os seus planos ao beneplácito da sua própria vontade, a meditação da sua própria vontade, como se você criasse heterônimos, como se você criasse outras pessoas e conversasse consigo mesmo sobre os seus planos. Não! Quando ele coloca o termo Senhor como Yahvé, e muitos falam de Adonai, é Deus existente. É alguém, um ente divino, superior, único. Senhor como alguém não criado pela mente humana. Um ser superior, pessoal, relacional. É o Deus existente, que não está sendo entregue qualquer coisa à nossa própria criatividade, mas entregando alguém real, ao ente real, ao ente pessoal, ao ente relacional superior, existente e único. Diante disto é que a sabedoria do Senhor julga os planos da humanidade que busca sustento na vida futura. Sendo em Deus planos justos, então aqui para os libertinos, escarnecedores, estúpidos, são todos aqueles que em geral têm arrogância, ignoram o conhecimento, têm ódio pelo conhecimento, eles recebem a misericórdia e verdade. Eles são envolvidos por uma nova vida que encontramos lá no livro de João, que é dito sobre um novo nascimento. Quando a misericórdia e a verdade de Deus, do Senhor, envolvem a estes, eles estão sendo expiados, eles estão sendo justificados, eles estão sendo substituídos. O Senhor os expia. O Senhor os salva das situações que, mesmo sem sabedoria, eles aplicaram hoje, das situações que condenariam suas próprias vidas no futuro. Mas, caso não seja justo em Deus os planos de alguém, é porque o coração do indivíduo, de alguma forma, vê-se com
como um racionalista perfeito, um absolutista ou um absoluto em suas razões. No caso, para estes o Senhor abomina. Isso é um critério, são critérios do nosso Senhor. Não cabe ninguém a fazer tal julgamento. Não cabe ninguém fazer tal abominação, porque nem eu nem você somos Deus, somos Senhor. Provérbios capítulo 16, versículos do 1 até o 7. Esta é uma forma simples de entender, de ser entendido o transcurso da vida para o judeu cristão. Todos os planos íntimos que desejam traçar o futuro da humanidade, seja pela ciência, seja religião, seja arte, etc., eles dependem da orientação divina. Provérbios 16, 9. Isso depende da crença do ser humano, não. Depende da orientação divina, de como Deus quer se manifestar, de como Deus quer manifestar isso na humanidade. Porém, nem todos reconhecem que o Senhor se faz existente para também dirigir os passos da humanidade. Para Salomão, isto é soberba, ou seja, a própria humanidade sendo majestade da razão da vida. Isto é uma consideração de autoexcelência, de autoexaltação, de autossuficiência que precede a ruína, de acordo com o versículo que nós lemos no início da nossa pregação. Nisto, a independência humana para com o Senhor tem no mais profundo interior a imagem da autoaniquilação, ou seja, uma espécie de botão de autodestruição. Deus considera abominável aquele que continua soberbo diante dos seus planos. Por iluminar o homem, ele considera abominável, se afasta com relação a isso, por causa da destruição. Mas o mesmo soberbo tem por isso que nós podemos entender que o mesmo soberbo tem a auto-verdade como segmento da vida. Não entende o soberbo quando ele está essencialmente tomado por isso, não muda de ideia, que a racionalidade diante da essência da vida, ou a vida é essencial, nunca será exata ou absoluta como o mantimento do amanhã. Por isso, o fim da vida está no critério do divino e precisamos disso pela complexidade, pelas variáveis que a vida possui. O critério divino é que tem a razão daquilo que deve ser feito hoje, como o melhor para a nossa vida de sustento amanhã. Também amanhã. E esse critério divino que se revela e julga para o bem. Ele é que tem que ser, ele é que é, não tem que ser não, ele que é a manutenção da continuidade da vida. Por isso, se nós olharmos aqui para o mesmo capítulo 16 de Provérbios e agora o versículo 33, nós teremos o seguinte: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. E lendo mais 2 versículos importantíssimos, retomando o início do capítulo 16, diz o seguinte, versículo 1 e 2. Coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor.
Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Versículo 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nós não podemos estar entregando a nossa confiança a nós mesmos por causa da nossa soberba. Isto nos leva à ruína, ao fracasso, à aniquilação, ou como o pastor Neil Barreto fala muito em seus textos, a autossabotagem. É importante que nós possamos entender o processo da vida para aquilo que é brilhante desde o seu princípio, que é viver em Cristo. Isto é o viver judeu cristão, nos princípios da vida, como aqueles que lutam contra a soberba e buscam não se identificar como humildes, mas entender a humildade de Cristo e trilharmos os mesmos caminhos, colocando isso na intimidade do nosso coração, para que não estejamos ao léu daquilo que chamamos de sorte, mas estejamos trilhando um caminho certo para o futuro. Faça planos. Eu tenho os meus. Mas faça planos entregando ao Senhor. Aproveite esse período de pandemia para não deixar seus pensamentos ficar só no medo, no terror, na sua aplicação de pânico para o mal, para a destruição. Mas volte-os para a reverência, para a piedade, para o respeito diante até mesmo da própria doença, respeitando os critérios. Agora estamos na segunda fase, respeitando os critérios necessários para manter a sua saúde e para manter a saúde dos outros. Orem pelas autoridades. Orem por nós também, para que possamos seguir em Deus os critérios devidos diante dessa fase 2. As orientações estão muito boas e elas giram em torno do continue, se você puder, em distanciamento social. Não é isolamento social, porque nós temos essa bênção aqui. Uma das coisas que nos prova que nós não estamos em isolamento social, mas distanciamento social. Isso aqui é uma prova de amor. Por isso, cuidado com os planos. Cuidado, porque esses planos de enfrentar a doença com arrogância, plantando agora, podem gerar ruína amanhã, fracasso amanhã, se essa ousadia não for da vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, colocamos ao final desta mensagem um dos entendimentos que podemos ter diante de um texto maravilhoso que o Senhor revelou a Salomão, ao rei Salomão. Te agradecemos por esta palavra chegar até aqui, nos dando a oportunidade para meditarmos, ó Deus, sobre estes princípios, guardando em nossos corações para não pecarmos contra o Senhor e não nos autossabotando também, e achando que isso é bom, que é correto. Por isso precisamos confiar em Ti de forma devida, ó Deus. E assim oro, para que todos aqueles que estão nos escutando, ó Deus, possam largar de si a soberba que possa existir e estão conduzindo-os à destruição, Pai. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Tenhamos uma boa semana. Que Deus nos abençoe. Renova-me, Senhor Jesus.
tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti.